A paz do Senhor, querido professor, nós estamos em mais uma pré-aula da nossa EBD Online e hoje estaremos comentando a última lição do trimestre de 2025. Esse trimestre tão maravilhoso que fala sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. E a lição de hoje, ela tem como título 400 anos de silêncio. E aí, caro professor, você pode iniciar a sua aula, a nossa aula, né? Porque também a minha turminha é uma turminha de juvenis de 15 a 17 anos, e a gente pode iniciar a nossa aula fazendo essa pergunta para o nosso aluno. O que foi esse período de 400 anos de silêncio? A dinâmica para comentarmos essa lição, ela é muito importante, porque nós podemos observar, até no próprio decorrer da lição, ela tem um contexto histórico da época, e a gente precisa também levar o nosso aluno a pesquisar durante a semana, fazer essa leitura mais apurada, para que no dia da aula ele possa ter algum conhecimento até para interagir com outros colegas. Então, o texto que nós vamos estudar está no Salmo 74 da nossa Bíblia, é a lição em classe. Nós vamos também fazendo essa leitura com os nossos alunos, para que eles também criem hábito de estar manuseando a palavra de Deus, né? A gente sabe que muitos dos nossos juvenis, eles levam a Bíblia para a escola dominical, e é no momento que eles leem a Bíblia. E é muito importante a gente interagir com eles a partir desse momento. Eu tenho sempre essa prática de fazer essa leitura alternada com a participação de todos. E aí a nossa lição é um tema muito importante. O Conectado com Deus, ele fala da seguinte forma: chegamos ao fim do trimestre e esperamos que tenha sido de grande ajuda para elevar o seu conhecimento bíblico, auxiliando-o a compreender melhor a origem dos fatos históricos e a lógica de arrumação dos livros do Antigo Testamento. A gente pode também iniciar a nossa aula fazendo uma retrospectiva de todo o conteúdo que a gente foi aprendendo, lição por lição. É importante fazermos essa comparação de tudo aquilo que a gente estudou, fazendo também uma retrospectiva, né, para ver o que os nossos alunos de conhecimento que eles adquiriram lição por lição, porque a gente tem alunos que são bem frequentes, né? Na minha sala mesmo, eu tenho um aluno que ele não falta uma aula, e é importante a gente destacar nesse momento para que eles também participem desde a primeira aula, né? Toda, como a própria lição falou, né? Toda a arrumação dos livros do Antigo Testamento, para que o nosso aluno ele dialogue mesmo, ele expresse aquilo que ele adquiriu de conhecimento ao longo desse trimestre. Então, o Conectado com Deus, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Não só nos ajudou, como também nos sustentou, especialmente quando conseguimos chegar à conclusão de algum ciclo. Fica um grande sentimento de gratidão. De fato, é importante que assim seja, pois a gratidão é um dos propulsores para as próximas conquistas. Portanto, seja grato a Deus por tudo que viveu até chegar aqui, como diz o refrão do hino 370 da nossa harpa cristã. E que bom, e que maravilhoso, e que gratidão a gente tem e sente ao concluir o nosso trimestre. E a gente poderia, naquele momento também, uma sugestão, parar um momento ali para a gente louvar uma estrofe desse hino, cantar, né? De gratidão a Deus, porque o próprio hino vai dizer: mas grato a ti, mas consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me, mais grato a ti, mais grato a ti. E que bom recepcionar os nossos alunos, acolhê-los também, e agradecer a Deus por muitos deles
terem completado esse ciclo do primeiro trimestre. E aí a nossa lição, como já foi falado o título, né? 400 anos de silêncio. E aí eu preparei também, e a sugestão também é sua. A gente tem aqui, eu fiz esse cartaz aqui, né? Com os tópicos da nossa lição, o tema da lição, o primeiro tópico, que é o período interbíblico, a atividade profética, que a gente vai encontrar aqui no primeiro ponto, profética, atividade profética na Bíblia, o contexto histórico da época, a dominação grega, a influência de Alexandre o Grande e também um período macabeu, onde os judeus reagem à oposição e também os judeus obtêm êxito. Então, a nossa lição ela está cheia também de fatos históricos, onde a gente pode interagir de diversas formas. E você, meu caro professor, tem o seu método, tem a sua estratégia, tem a sua metodologia, que mais você vai achar que se encaixe ao conhecimento do nosso aluno. Até porque os objetivos, eles são 3, como a gente sempre conhece. Um deles é expor o contexto histórico da época que cooperou para a difusão do evangelho grego. E a gente vai ver que durante esse período, né, da dominação grega, quando está aqui no segundo tópico, a gente vai ver que Alexandre, o grande imperador do Antigo Oriente, ao derrotar o Império Persa, e aí a gente vai ver que ele sendo filho de Felipe, da Macedônia, renomado perito militar e diplomata, e a gente vai ver que, no decorrer do texto, a gente vai descendo mais um pouquinho, para não ficar só no contexto histórico, mas focar que Alexandre ele deu continuidade à expansão grega de seu pai, e com ideal expansionista, derrotou o Império Persa, porque ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, a língua, a arte e a filosofia. E foi nessa obrigação, né, como diz, que ele obrigou todos os povos a aprenderem a língua, que ele nem imaginava o quanto ele estava cooperando, né, para que como diz aqui, ó, a grande importância para o evangelho, criando possibilidades de pregação das boas novas numa língua universal. Então, pois o Antigo Testamento ele foi traduzido do hebraico para o grego, e neste período a conhecida Septuaginta, né, antiga tradução em grego, e aí todos puderam ter acesso, né, acesso, como a lição vai falar, a uma língua universal, onde o evangelho ele tomou uma proporção bem maior, bem mais gigantesca, né, de grande importância, para que todos tivessem possibilidades de pregar o evangelho através da língua grega. E aí a gente vê que o texto, que a lição, ela vai tratar de vários pontos importantes. Como o próprio objetivo, o meu aluno ele vai apresentar quais foram os principais acontecimentos também do período macabeu, que é o terceiro ponto. Mas um pouquinho mais adiante, logo no primeiro período, no primeiro ponto, a gente vai ver que o período interbíblico, que foi essa atividade profética na Bíblia, ela encerra com as profecias de Malaquias, e só vai haver registro 400 anos depois, com João Batista, que é aquela voz que a gente conhece através da palavra do Senhor, que clama no deserto, que foi profetizado por Isaías no capítulo 40, versículo 3, Mateus 3:3. Então, a lição ela tem vários pontos importantes. O que foi o período interbíblico, e aí a gente vê o silêncio de Deus, e o silêncio de Deus não era porque Deus
ele não estava trabalhando, ele não estava agindo, ele estava simplesmente assim, descansando. Não. A gente vai ver que os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento compreende o período chamado também intertestamentário, né, que é o período chamado interbíblico, que é, conforme o texto fala, e o nosso tema da lição, 400 anos de silêncio por não haver registro de nenhuma atividade profética escrita para a nação. Então, a gente sabe que Deus levantou os profetas menores, os profetas maiores, todos com uma função de profetizar e levar aquela mensagem que Deus enviava para ser transmitida ao povo. A gente vai ver também que, no terceiro ponto, vem o período macabeu, que começa com a revolta iniciada por Matias, e a gente pode apresentar também através das imagens, dos textos, para que eles possam discutir, conhecer, e no decorrer da semana a gente pedir para eles fazerem uma pesquisa, quem era Matias, quem era Judas, que ele tinha esse filho chamado Judas, né? E que eles reuniram leis compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo, quando foram obrigados, né? E a gente vai ver aqui pelo comentarista da lição, em oposição ao governo, que foram obrigados a oferecer sacrifício, um sacrifício pagão, e, obviamente, Matias recusou-se, matou a gente e fugiu com seus 5 filhos, que a história vai contar, né? Mas aí todo esse período foi marcado por muitas guerras, que é o período também falado sobre o Macabeu. E a gente pode também levar algumas imagens para que eles possam também socializar, né, com a ajuda da internet, que a gente sabe que tem um leque de informações, e você pode montar seu infográfico, você pode fazer acrósticos, você pode criar caça-palavras, enfim. A gente está aqui só para colaborar mesmo e dar um pouco assim de motivação também, de estímulo, porque os nossos alunos, eles estão ali para aprender com a gente, para aprender principalmente com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, ele está ali para nos orientar também, pedindo que os nossos alunos eles façam também a sua parte. Eles precisam também socializar-se com o tema, estudar a lição, trazer também para a aula algum debate, algum questionamento, porque muitas vezes eles chegam com dúvidas e por timidez alguma, eles saem com as mesmas dúvidas, mas aí nós estamos ali para dar esse suporte e motivá-los à importância de estarmos aprendendo a palavra de Deus. E a gente vê aqui, continuando, em um desses conflitos, né? Muitos conflitos surgiram nessa época, e é conhecido que é a revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou os 2 movimentos, que a lição também vai falar, que são os fariseus e saduceus, que esse grupo, né, esse movimento, eles surgiram do grupo que eles tinham uma visão menos purista, né? E eles tinham, a gente sempre escuta eles falando, eles intervindo em muitas situações, né? Jesus fazendo a observação acerca dos fariseus e dos saduceus. E é bom a gente frisar também quem são essas pessoas, qual era a importância e qual era o papel deles. E a gente aqui tem algumas também contribuições. Fariseu, Partido Judaico, populares, boa parte do grupo foi criticada por Jesus, e a gente via nos próprios evangelhos Jesus fazendo essas observações. Os saduceus também, Partido Judaico, aristocratas, não cria na ressurreição nem em anjos. E a gente vai também buscando mais informações para levar, através do próprio comentário bíblico,
do próprio dicionário bíblico. São muitas ferramentas que a gente pode levar para a sala e envolver nossos alunos para que a gente faça uma aula bem dinâmica, de muito conhecimento, de muita pesquisa, de muita busca, para que a gente possa entender e compreender a lição. Porque o meu aluno ele precisa sair da sala de aula com algum conhecimento daquilo que a gente levou, daquilo que a lição traz. E aí é no decorrer da semana, é no momento ali com aquele grupo, que a gente sempre tem um grupo de WhatsApp, né? Que a gente vai conversando com os nossos alunos e a gente sabe que eles, em alguns momentos, há timidez, mas em outros momentos eles estão ali falando, buscando, compreendendo, indagando, e as dúvidas vão surgindo muitas vezes. Na minha sala, eu mesmo tenho alguns alunos que são bem questionadores, eles estão ali buscando sempre aprender, tirar dúvidas, e quando a gente não consegue, a gente já procura o nosso dirigente, ele dá um apoio ali também na sala, a gente está sempre buscando apoio, porque a gente cada dia mais procura mais estudar, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem nos capacita, a gente tem algumas coisas que a gente pode colaborar, mas cada sala ela é única, cada aluno ele tem suas particularidades, e o que importa é que a lição ele saia com algo que ele possa colocar em prática, porque cada lição ela deixa uma lição para nós, né, de crescimento. E aí a gente vê que nesse período houve também os judeus eles obtêm êxito, né, que é um marco histórico, quando os judeus, um dos filhos de Matias, entrou em Jerusalém e reedificou o templo, e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação. E a gente vê que tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista e de unidade. Foi a renovação da religião judaica no zelo pela lei e a esperança messiânica. Então, a gente traz também para os dias atuais, né, o amor pela nossa pátria, e a gente vê também a questão de, mesmo vivendo num período de decadência política, mas aí a gente crê e a gente tem esperança, sim, no nosso Deus que restaura. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente tem que, como a lição vem dizer, criando um espírito nacionalista e de unidade, né? Eles estavam renovando, recuperando aquela aliança perdida. E a esperança a esperança messiânica, porque quando encerra o livro de Malaquias, 400 anos de silêncio, né? Como a gente vê, 400 anos de silêncio, de atividade profética que não havia, mas aí, quando surge João Batista, a voz do que clama no deserto, e o povo começa, através da mensagem que João trazia, né, a esperança messiânica do Salvador, do Libertador, fazia brotar no povo aquela alegria e esperança de que o Salvador, o Libertador, chegaria. Entretanto, aí a gente vê que a expectativa era equivocada, pois aguardava a vinda de um líder político, e aí era a esperança messiânica de uma promessa, mas que o povo tinha outro tipo de esperança, vamos dizer assim, de visão, porque, como o texto diz, e o texto vai deixar bem claro, a expectativa do povo era equivocada, porque eles esperavam um super-humano, um líder político, porque após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63, não reconheceram Jesus como o verdadeiro Messias. E a gente vê que ele veio para fazer uma libertação espiritual, né, e não política, na época, e aí, ou geográfica, porque Jesus veio salvar, né, todos os seus, mas o povo estava esperando, tanto que eu imagino de uma
situação em que viviam de conflitos, de guerra, mas aí ele estava esperando um líder político, super-humano, para libertá-lo. Mas Jesus, ele tinha um novo projeto, um projeto de vida e de esperança, e principalmente espiritual na vida daqueles povos, daquelas pessoas, daquela nação. E, por fim, muitos judeus o rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias, e aí Isaías 53 vai dizer, né? E eu quero ler aqui com os irmãos, vale a pena destacar esse versículo, Isaías 53, e o versículo 53 e o versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Então, e aí estava completamente, e a gente, pela própria palavra de Deus, podemos levar os nossos alunos a interagir sobre essa questão. Esperaram tanto na profecia messiânica, mas de forma equivocada. E a gente precisa conscientizar o nosso aluno que as promessas de Deus, elas vão se cumprir de acordo com a sua vontade, na nossa vida, na nossa história, porque Jesus, ele tem poder de mudar, de transformar e de fazer como lhe apraz. E, por fim, mas essa história continua e o nosso estudo também, porque a nossa lição nos próximos trimestres serão de grande crescimento espiritual para a nossa vida. Não é simplesmente levar para a sala o conhecimento, mas, acima de tudo, crescermos em Cristo. E é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, que possamos crescer cada vez mais a partir da leitura da sua palavra. E em escola dominical, a gente tem esse privilégio de aprender de forma sistematizada, para que o aluno, ali mais pertinho da gente, mais pertinho do professor, ele possa tirar suas dúvidas. Então, esse período foi um período muito especial, né? Mesmo Deus controlando toda a história, Deus silenciando a história, Deus silenciando as atividades proféticas, mas que ele estava, como ele permanece, no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, que o nosso encerramento seja uma bênção, e a gente pode fazer esse momento bem dinâmico, né? Agradecendo a Deus foram 13 lições que a gente tira de cada uma delas, ensinos excelentes, muito abençoados, para que possamos continuar seguindo a nossa jornada. Que Deus abençoe, compartilhe, curta, se inscreva no canal e comente. Nós estamos aqui para colaborar com o reino de Deus. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.